Aqui vai uma pergunta aleatória. Qual álbum de Brian Wilson foi lançado após quase 40 anos engavetado? E outra, só por diversão. Qual era o nome da loja de produtos naturais incomum que Brian Wilson gerenciou nos anos 70, entre álbuns dos Beach Boys? Acha que sabe as respostas? Deixe seus palpites nos comentários. Vou revelá-las daqui a pouco. Enquanto você pensa, bem-vindo ao The Versed Masters of Music. Eu sou Dick Carlson. Neste vídeo, vamos mergulhar na dualidade selvagem da vida de Brian Wilson, o gênio atormentado que mudou a música pop para sempre, e o homem reservado que construiu um império silencioso e nada convencional de conforto e cuidado. Mas para entender Brian Wilson, precisamos voltar ao início, pois seus primeiros anos trazem momentos fundamentais que moldaram seu brilho e seus fardos. Brian Douglas Wilson nasceu em 20 de junho de 1942 em Inglewood, Califórnia. Ele cresceu em uma casa modesta em Hawthorne, cidade próxima, cheia de famílias trabalhadoras e muito sol. Porém, por trás dos sorrisos, o mundo de Brian era mais complicado. Seu pai, Murray Wilson, também era um músico frustrado. Ele pressionava Brian e os irmãos mais novos, Carl e Dennis, com rigor, mas não era só disciplina. Murray era emocionalmente e, por vezes, fisicamente abusivo. Na vida adulta, Brian perdeu parte da audição do ouvido direito. Ele sempre acreditou que isso foi consequência de um dos acessos de violência do pai. Mas Brian encontrou um refúgio na música. Quando criança, ele passava horas ouvindo e estudando grupos vocais como The Four Freshmen e The Everly Brothers. Aprendeu sozinho como funcionavam as harmonias. Ele ouvia uma música uma vez e já cantava tudo na adolescência. Esse dom virou missão. Em 1961, Brian formou um grupo com seus irmãos, seu primo Mike Love e o amigo deles, Al Jardine. Eles se chamaram de Beach Boys. Em 2 anos, eles dominaram o rádio com o hino do surf rock Surfing Estados Unidos. De repente, Brian ficou famoso, mas sua rotina mudou pouco. Nos primeiros anos, os garotos continuaram morando juntos na pequena casa em Hawthorne, mas Brian ainda não ligava para dinheiro ou coisas materiais. O que o movia era o som. Ele passava horas no estúdio sobrepondo vocais e testando ideias, enquanto o resto do grupo viajava em turnê pelo país. Em 1964, os Beach Boys estavam se tornando a banda favorita da América. Enquanto isso, Brian se casou com a cantora Marilyn Ravel no mesmo ano. Porém, ao mesmo tempo, Brian chegou ao seu limite físico e mental. Durante um voo para Houston, teve um ataque de pânico tão forte que decidiu parar de fazer turnês. Ele disse à banda que ficaria para trás para compor e produzir. Foi uma decisão incomum, mas que mudou a história da música. Livre do estresse das apresentações, Brian se dedicou ao estúdio e ficou obcecado em criar algo mais profundo que músicas sobre surf. Em 1966, ele lançou Pet Sounds. Foi um álbum emocionante e inovador, repleto de cordas, sons de animais, cravos e desilusões amorosas. No início, isso confundiu alguns fãs, mas com o tempo, Pet Sounds foi aclamado como um dos álbuns mais importantes. Ainda naquele ano, Brian produziu Good Vibrations. Foram mais de 90 horas de estúdio para um dos singles mais caros já gravados. Agora, Brian fazia mais do que criar sucessos, reinventava a música pop. Mas por trás de tanta genialidade, Brian desmoronava. Ele iniciou um novo projeto, Smile, que chamou de Sinfonia Adolescente para Deus. Era ambicioso de outro mundo e para Brian era emocionalmente avassalador. Com o aumento das tensões com a gravadora, a banda e seu perfeccionismo, o projeto desmoronou. Em 1967, Smile foi engavetado e Brian entrou em forte declínio, aumentando o uso de drogas. Ele ficou mais paranoico, retraído e instável. Passava dias deitado na cama, quase sem falar. A chama criativa que brilhara intensamente se apagava. Durante esse período, seu estilo de vida ficou mais excêntrico. Em 1969, Brian abriu uma loja de produtos naturais em West Hollywood chamada Radiant Radish. Ela vendia orgânicos e tofu antes de virar moda. Ele atendia no balcão enquanto ainda fazia álbuns com os Beach Boys. A loja não durou muito, mas mostrou que Brian tinha coragem para enfrentar crises. Financeiramente, Brian estava começando a ganhar dinheiro de verdade, mas não gastava como uma estrela do rock. Não havia carros chamativos nem mansões enormes. Sua vida era mais reclusa e mais imprevisível. E então veio um golpe devastador. Seu pai,
Murray, que ainda controlava os direitos de publicação de muitas das primeiras músicas dos Beach Boys, vendeu o catálogo Sea of Tunes em 1969. O preço foi de apenas 700 mil. Na época, parecia muito, mas esse catálogo acabaria gerando centenas de milhões em royalties. Agora, Brian perdeu o controle das próprias músicas que o tornaram uma lenda. No início dos anos 70, Brian Wilson já havia revolucionado a música, mas seu mundo começava a escapar de suas mãos. Com o fim dos anos 70, o mundo de Brian Wilson ficou ainda mais sombrio. Sua saúde mental piorou rapidamente. Ele enfrentava depressão, abuso de drogas e crescente dependência de comida. Ganhou muito peso e ficava cada vez mais isolado. Anos depois, ele seria diagnosticado com transtorno esquizoafetivo, uma condição séria que combina oscilações de humor com sintomas como alucinações e delírios. Sua vida em casa também sofreu. Com a piora da saúde mental e emocional de Brian, seu casamento também se deteriorou. Marilyn pediu o divórcio em 1979. Juntos, tiveram 2 filhas, Carney e Wendy Wilson, que ficaram entre 2 casas. No início dos anos 80, a família de Brian buscou uma solução incomum para salvá-lo. Eles contrataram o Dr. Eugene Landy, um psicólogo polêmico que prometeu mudar a vida de Brian. No início, Landy ajudou Brian a ficar sóbrio e perder peso, mas depois assumiu o controle total de sua vida, tornando a situação mais sombria. Ele mudou-se para a casa de Brian, controlava suas finanças, decidia com quem ele falava e coescrevia músicas. Landy chamava de terapia, mas muitos viam como abuso disfarçado. Brian estava sempre vigiado, fortemente medicado e isolado de seus entes queridos. Do meio para o final dos anos 80, Brian fez algumas aparições públicas e lançou músicas solo, mas sempre com Landy por perto. Críticos e fãs ficaram confusos. Todos duvidavam se esse era realmente o retorno de Brian ou se outra pessoa estava controlando tudo. Por fim, as coisas chegaram a um ponto de ruptura. Em 1991, a família de Brian e seus advogados processaram Landy, que foi proibido de ter contato com Brian para sempre. Apenas um ano depois, em 1992, Brian tomou uma atitude ousada para recuperar o que era seu. Ele processou suas antigas editoras pelo prejuízo financeiro causado quando seu pai, Murray, vendeu o catálogo Sea of Tunes décadas antes. Ele ganhou o processo e recebeu 10 milhões de dólares de indenização. Mas mesmo com o dinheiro e a nova liberdade, o dia a dia de Brian nesses anos estava longe de ser glamuroso. Ele morava em várias casas na região de Los Angeles, muitas das quais haviam sido compradas ou controladas por Landy. Sua reputação tornou-se a de um artista outrora grandioso, mas agora vivia em isolamento silencioso e estranho, sem carros esportivos ou festas. Homem buscando paz, vigiado, medicado e frequentemente incompreendido. Após anos de controle e isolamento, Brian Wilson iniciou a reconstrução de sua vida graças ao amor. Em 1995, Brian se casou com Melinda Ledbetter, uma ex-modelo e vendedora de carros que o conheceu anos antes. Melinda rapidamente se tornou o alicerce da vida dele. Ela o ajudou a recuperar o controle legal e criativo total. Com o apoio dela, Brian voltou lentamente à música do seu próprio jeito. Ele voltou a se apresentar com cautela. No início dos anos 2000, algo notável aconteceu. Brian concluiu e lançou o álbum Smile, há muito tempo engavetado em 2004, quase 40 anos depois de tê-lo abandonado. Isso não foi apenas uma jogada nostálgica. Smile recebeu elogios em todo o mundo. Mostrou que Brian Wilson ainda tinha a magia, mesmo após décadas de silêncio. Mais reconhecimento veio em seguida. Ele foi homenageado pelo Kennedy Center e recebeu vários prêmios Grammy. Ele também foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame como parte dos Beach Boys, e mais tarde no Songwriters Hall of Fame. De 1999 a 2019, Brian fez turnês pelo mundo. Ele tocou com orquestras, reencontrou antigos companheiros de banda e compartilhou sua música com novas gerações. Nos bastidores, a vida de Brian finalmente estava tranquila. Ele e Melinda se estabeleceram em uma vida calma em Beverly Hills, onde criaram juntos vários filhos adotivos. A casa deles era confortável, cheia de rotinas familiares e momentos musicais, pois Brian não buscava o luxo que muitos astros do rock procuram. Ele não colecionava Ferraris nem fazia festas grandes, preferia Cadillacs clássicos, momentos tranquilos em casa e tempo com a esposa e filhos. Então, em 2021,
Brian fez mais uma grande decisão comercial. Ele vendeu os direitos sobre sua música solo e futuros royalties dos Beach Boys para a Universal Music Publishing Group, em um acordo de cerca de 50 milhões de dólares. Isso garantiu seu legado e assegurou que sua família teria estabilidade financeira muito depois de sua partida. Ao entrar nos 80 anos, Brian Wilson viu o mundo desacelerar, mas seu legado musical se fortaleceu. Porém, sua saúde piorou nos bastidores. De repente, no início de 2024, tudo mudou. Melinda Wilson faleceu, deixando Brian sem sua protetora e parceira de toda a vida. Após sua morte, as preocupações com memória, capacidade de tomar decisões e bem-estar geral de Brian se agravaram. Os médicos diagnosticaram declínio cognitivo e seus familiares decidiram intervir. No mesmo ano, Brian foi colocado sob curatela para gerenciar seus cuidados. Desta vez, ao contrário dos dias sombrios do Dr. Land, as pessoas responsáveis eram as que ele confiava. Seu empresário e assessor de imprensa, que o acompanham há décadas, receberam responsabilidade legal sobre decisões sobre sua saúde, necessidades diárias e finanças, para honrar seus desejos e preservar seu legado. No último ano, Brian teve uma vida reservada em regime de cuidados assistidos, com apoio de auxiliares treinados e equipe médica. Sua casa continuou sendo sua base, mas todos os assuntos do dia a dia eram cuidadosamente administrados por seus curadores. Não houve mais turnês, nem sessões de gravação, apenas paz, música e cuidados. Então, em 20 de junho de 2025, em seu 83º aniversário, Brian Wilson faleceu. O mundo lamentou a perda de uma das vozes mais importantes da música. Na época de sua morte, o patrimônio de Brian foi avaliado em milhões de dólares. Isso incluía fluxos de royalties de décadas de clássicos dos Beach Boys e de sua carreira solo, além do contrato de milhões de dólares com a Universal que ele assinou em 2021, cobrindo direitos futuros e passados. Seus bens imobiliários incluíam também sua casa em Beverly Hills, onde morava havia muitos anos. Mais importante, um fundo familiar foi criado para garantir que seus filhos adotivos herdassem e cuidassem de seu legado, mas os números eram só parte da história. O legado de Brian ia muito além do dinheiro. Ele era lembrado como o homem que transformou a música pop em algo mais emocional e sofisticado. De Paul McCartney a Billie Eilish, artistas citaram Brian como influência. Documentários, álbuns tributo e relançamentos seguem apresentando-o a novas gerações. Em seus anos finais, ele se tornou uma lenda viva que sobreviveu ao caos da fama e ainda assim encontrou paz do outro lado. Sua música moldou gerações, mas sua verdadeira história vai ainda mais fundo. É sobre o preço da genialidade, o valor do cuidado e a silenciosa resiliência de um homem que se recusou a desistir da vida, não importava o quão difícil fosse. Qual momento da jornada de Brian Wilson mais te emocionou? Compartilhe nos comentários. Se sentiu inspirado, fique para a próxima história sobre uma lenda.